Se perder dinheiro fosse falta de informação, o mundo estaria cheio de pessoas ricas. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas investem, as pessoas se dedicam, planejam e ainda assim as pessoas perdem dinheiro. E por quê? A gente cresceu ouvindo, para aqueles que tiveram oportunidade, de que finanças é simplesmente matemática. É algo que se resume a planilhas, gráficos, indicadores. É uma questão simplesmente de uma soma simples e que, se você tiver o conjunto correto de informações, o conhecimento devido e você aplicar, você automaticamente vai ficar rico. Porém, uma verdade que precisa ser dita é justamente de que não, finanças não se resume a números, não se resume a planilhas, indicadores ou métodos, porque talvez você já tenha ouvido falar de um método milagroso que deixaria você rico em alguns dias, em algumas semanas. Bom, se esse fosse o caso, a gente viveria num mundo de pessoas extremamente milionárias, pois o que não faltam são pessoas oferecendo fórmulas mágicas para você ficar rico. Mas a verdade é que finanças, a ciência da riqueza, da prosperidade, é muito mais sobre comportamento do que simplesmente matemática física. Bem-vindo ao canal Risco Humano. Meu nome é Douglas, sou economista, com MBA em finanças. Aqui falando sobre economia e finanças comportamental. Para você entender que dinheiro é muito mais sobre a sua mente, dinheiro é muito mais sobre as suas emoções, do que qual é o nível de conhecimento que você tem ou quão bom você é em matemática. E aqui, obviamente, eu não vou te vender nenhuma fórmula mágica para você ficar rico, até porque uma das coisas que o canal vai abordar é de como essas ideias de coaching, de gurus, de fato, elas são falsas, elas são perigosas e você não vai ficar rico da noite pro dia. Porque no final, o grande risco é você, é a sua mente, são as suas emoções. E aqui nesse primeiro vídeo eu gostaria de abordar por que as pessoas perdem dinheiro. É muito comum a gente buscar, por exemplo, coisas como ficar rico, qual é o segredo da prosperidade, da riqueza e coisas semelhantes. A gente gosta muito de pessoas que estão no topo, que chegaram lá, de que tiveram sucesso e coisas semelhantes. No entanto, a gente dá muita pouca atenção às pessoas que falharam ou às pessoas que deram errado, às pessoas que estão perdendo dinheiro. Porque uma das coisas fundamentais na economia e finanças comportamentais é você entender aonde estão os erros, aonde estão os gargalos, aonde ocorrem os problemas, muito mais do que os acertos. Você não errar é muito mais importante do que você acertar, porque riqueza é um jogo, como a gente vai ver, de sobrevivência a um jogo a longo prazo. E aqui o primeiro ponto que eu queria abordar é a ilusão técnica. E aqui é um erro de categoria. Por quê? Porque a gente trata a finança, a gente trata o dinheiro como se ele fosse matemática e física, quando na verdade ele é muito mais sobre biologia e psicologia. Nesses últimos anos a gente tem essa ciência, né, esse campo dentro da economia, ela tem avançado cada vez mais e tem de fato trago resultados, estudos, experiências comprovadas de que de fato o dinheiro é muito mais sobre o comportamento do que sobre técnica e conhecimento. E é algo que inclusive muitos bilionários têm esse conhecimento, mas essa ciência ela vem simplesmente para deixar isso evidenciado. E aqui, essa questão da técnica e do conhecimento, olha, basta você estudar muito. Se você dominar alguma ciência, se você dominar algum campo de conhecimento, você vai dar certo. Se você aplicar, se você quiser aplicar alguns métodos, algumas estratégias, se você fizer isso e mais aquilo ali, automaticamente vai dar certo. Definitivamente isso é uma ilusão bastante comum e que as pessoas adoram essa narrativa. Por quê? Porque é a ideia de que simplesmente a riqueza, você reduz ela a uma receita de bolo. Está aqui o passo a passo, siga e você vai ficar rico. Só que se riqueza fosse um simples passo a passo, acho que você concorda comigo que, bom, basta aplicar a receita que vai dar certo. Porque, por exemplo, se eu pegar uma receita de bolo de fubá e tentar aplicar aqui, vai sair um bolo de fubá se eu aplicar de fato o passo a passo. De fato, comida é uma receita com passos a passos. Não tem muito erro. Se a mesma pessoa pegar essa receita de bolo e tentar aplicar ela no Japão, na China, nos Estados Unidos, no México, vai sair a mesma coisa. Ou seja, de alguma forma é uma ciência exata. Só que o dinheiro não é uma ciência exata. Não é 1 mais 1 igual a 2. Porque quantas pessoas você conhece que estudaram muito, que sabem muito, talvez você seja essa pessoa, e que são pessoas que, no senso comum, não ficaram ricas, elas não venceram, muitas pessoas não têm um bom emprego. Por exemplo, a gente vive no Brasil a uberização, de que é um estereótipo, mas que também tem uma certa verdade, de que, por exemplo, poxa, o cara é engenheiro, estudou ali 4, 5, 6 anos para ser Uber. E aqui, obviamente, não é uma crítica aos Ubers, óbvio que não, é muito mais a crítica ao sistema socioeconômico que a gente está envolvido. Porque, olha, ele tem conhecimento, ele estudou, então por que simplesmente ele não ficou rico
rico ou pelo menos numa posição razoável, não seria o caso? Então a ideia de que basta você ter conhecimento, ela é falsa, e isso tem muitas evidências na minha realidade, à minha volta, e certamente na sua realidade também vai ter exemplos disso. A segunda ilusão da qual eu queria falar é a ilusão do mérito e do acaso. Ficou e tem ficado cada vez mais comum no nosso meio, principalmente por causa do advento dos gurus e dos coachings. A gente tem vivido cada vez mais uma sociedade de performance, de desempenho, e a lógica do mérito, ela traz muito essa ideia de que, olha, eu fiquei rico porque eu acordei cedo, eu me dediquei muito, eu trabalhei 12, 14 horas por dia, e aí eu fiquei rico pelo meu próprio mérito, pelo meu próprio trabalho. É óbvio que o trabalho duro, o esforço, a dedicação, o comprometimento são fatores importantes quando a gente pensa em você ficar rico, juntar patrimônio, manter e multiplicar esse patrimônio. Só que quantas pessoas você conhece que fazem a mesma coisa? Acordam cedo, trabalham muito, se dedicam, estudam e não chegam lá. Se a lógica for simplesmente trabalhar duro, esforço, dedicação, então no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas elas seriam ricas, milionárias. E não é o caso. No Brasil, o que a gente vê é que boa parte da população trabalha muito, se dedica muito, se esforça muito e não chega lá. A maior parte da nossa população vive em média com 2, 3 salários mínimos. Então não dá para reduzir a riqueza como simplesmente uma questão de mérito. A meritocracia ela existe, mas não nesse sentido. Não faz sentido algum reduzir a meritocracia, a riqueza. Não faz sentido algum reduzir a questão de alguém ter sucesso e ficar rico a simplesmente uma questão de trabalhar duro e se dedicar muito durante um bom período de tempo. Isso é real e é falso. Atrelado à questão do mérito, tem também as pessoas que são iludidas pelo acaso. Pessoas que ficaram ricos por sorte, pelo acaso, ao qual não houve ali nenhum tipo de habilidade específica, não houve simplesmente um trabalho duro e ainda assim as coisas deram certo. Muitas pessoas ao longo da história ficaram ricas pelo simples acaso. Se você tivesse comprado Bitcoin na época em que ele começou, você compraria centenas, milhares de bitcoins a centavos. Você poderia comprar 100, 200, 300, 400, 500 bitcoins por pouquíssimo dinheiro. E aí, se você tivesse carregado esses bitcoins até hoje, você seria um bilionário. Algumas pessoas fizeram isso, se tornaram literalmente bilionárias. E não houve da parte dessas pessoas nenhuma genialidade. Houve simplesmente um pouco de sorte e um pouco de paciência. Então, ou seja, tem muita gente que subestima o acaso e a sorte. Muita gente fica rica por simplesmente estar no lugar certo, na hora certa. Ou, por exemplo, se você vier de berço, qual é o mérito, por exemplo, de um herdeiro? Por si só, não tem nenhum. Ele simplesmente nasceu de um pai, de uma mãe, de uma família rica. Qual é o mérito dele em receber tudo aquilo? Nenhum. Ele simplesmente teve sorte na vida de nascer de uma família rica, de uma família próspera. Aqui eu gostaria também de trazer alguns exemplos reais do nosso Brasil. O Brasil é um país, economicamente falando, de renda média, e se tem uma coisa que a gente gosta de fazer muito é perder dinheiro. E aqui eu gostaria de trazer 3 exemplos que são comuns à nossa vida social, como que a gente adora muito perder dinheiro. O primeiro deles sobre o ciclo de apostas, e não é apenas sobre tigrinho, porque foi algo que ficou em febre, em voga nesses últimos anos, mas o brasileiro adora fazer uma fezinha. Ele adora apostar numa Mega Sena, ele adora apostar numa bet de jogo e coisas semelhantes. E aqui a questão é por que a gente adora, enquanto brasileiro, fazer essas apostas. Algumas pessoas dizem, olha, como o brasileiro é burro. Pode até ser, só que existe algo por trás além simplesmente da mera burrice, porque tem gente que tem muito dinheiro e ainda assim faz apostas. Então, por quê? Qual que é a lógica? A pessoa já não tem dinheiro? Porque a lógica que envolve a aposta é uma narrativa que ela é muito sedutora para nós, culturalmente falando, porque nós somos um país que, em geral, somos pobres. Nós, ao mesmo tempo que invejamos os ricos, queremos ser ricos. E a lógica da aposta, a narrativa que está por trás é simplesmente, olha, você pode fazer uma fezinha, apostar pouco dinheiro e você pode ficar rico. Então, ou seja, a lógica da aposta é a narrativa de mudar de vida rápida. Você vai colocar pouco dinheiro, vai ter pouco custo e talvez do dia para a noite você vire um milionário. Então essa lógica para nós que somos um país pobres economicamente falando, é uma narrativa extremamente sedutora. Isso é
desespero disfarçado de esperança. Nós temos a esperança, a expectativa e o desejo de ficarmos ricos e queremos fazer isso no menor custo possível. Nós não temos uma cultura e a ideia de que trabalho, de que esforço e disciplina podem nos levar à riqueza e ao sucesso. E também o nosso meio social, cultural e econômico dificulta ainda mais as coisas. Nós temos um país com uma carga tributária elevadíssima, nós somos um país com baixa mobilidade social e assim por diante. Então a aposta ela funciona como uma espécie de anestesia para quem tem uma realidade financeira difícil. É uma válvula de escape. Olha, eu tenho pouco dinheiro, eu tô pobre, mas e se eu pegar esse pouquinho aqui e apostar? Quem sabe eu não viro um milionário? Então, nós somos seduzidos por essa narrativa, por esse desejo de que nós somos pobres e de que as apostas podem nos deixar ricos do dia para a noite. Um outro ponto também é o quanto que a gente gosta de se endividar para simplesmente ter status. É muito comum você ver pessoas se endividando para fazer uma viagem, pessoas se endividando para comprar o carro novo, porque a lógica aqui é a gente não gasta para ter coisas, a gente gasta para que as outras pessoas saibam que a gente chegou lá, ou que para que as outras pessoas saibam que a gente tem alguma coisa. No final, a gente faz uma gestão do nosso próprio dinheiro por simplesmente parecer. A gente quer parecer, a gente quer postar uma foto nas redes sociais, a gente quer parecer que tem. Então, a gente não está preocupado, muitas vezes, com a nossa própria felicidade. A gente é movido por causar inveja nas outras pessoas. Diante de todos esses fatos, bom, por que o ser humano se comporta dessa maneira? Por que as pessoas não se questionam, cara, isso aqui é a melhor decisão? Será que essa é a melhor forma? Por que a maioria das decisões erradas na hora não parecem erradas? A verdade é que o ser humano é movido por narrativas e a gente sempre busca uma forma de justificar os nossos próprios atos. Isso chama-se na economia comportamental de viés de confirmação. A gente sempre justifica das mais variadas formas possíveis. A gente fala que é um investimento na minha imagem, é um investimento na minha felicidade, é um sonho de infância, é algo que vai me deixar mais feliz, mais alegre, mais contente. Eu quero provar isso para as pessoas, eu quero provar para quem duvidou de mim e assim por diante. Então, ou seja, a gente age muito mais pelos outros, por narrativas, por emoções, do que simplesmente racionalidade. E até que eu acho que você já percebeu que definitivamente o ser humano não é um ser racional. Uma coisa que eu quero que você guarde é: ganhar dinheiro pode envolver inteligência, mas manter dinheiro envolve humildade e comportamento. Então, assim, não tenta ser o gênio das finanças. Você não precisa ser um gênio para você saber gerir o seu dinheiro da melhor forma possível. Tente apenas não ser aquela pessoa ingênua que é movida por impulso, por emoções de curto prazo. O tempo não perdoa quem ignora o fator humano. Bom, esse é o canal Risco Humano e aqui eu não vou te prometer, como eu já falei, ações milagrosas, métodos, estratégias, muito pelo contrário. Aqui eu gostaria de fazer com que você entendesse o maior fator de risco para o seu bolso, que é a sua própria mente, que é o seu comportamento. E ao mesmo tempo que o seu comportamento é o seu maior risco, também ele é o seu aliado. Então, se você quer entender os bastidores das decisões que constroem e destroem fortunas, aqui é o lugar certo. Se inscreva no canal. Aqui a gente vai falar de psicologia, de acaso, de sorte, de timing e principalmente de como sobreviver em um mundo que quer que você gaste tudo o que você tem e até o que você não tem.